Eu amo estudar a história dos grandes moveres do Espírito de Deus. E uma das coisas que eu descobri é que dentro desse mover de Deus sempre tem uma pessoa ou um grupo de pessoas que tem um coração de buscar a Deus e Deus se move de uma maneira poderosa e maravilhosa. No século XVII, tinha um homem chamado John Wesley. E você que tem assistido esses devocionais sabe que eu não leio muito as coisas e eu cito as coisas, mas tenho algo que eu tenho que ler aqui sobre o John Wesley, o bispo J.C. Ryle, que escreveu sobre os grandes pregadores, as grandes mulheres e homens de Deus da história, escreveu o seguinte sobre John Wesley. Vou ler para você. John Wesley, que começou o metodismo, tinha essa filosofia. O bispo J.C. Ryle disse que ele era um lutador ousado ao lado de Cristo, um guerreiro destemido contra o pecado, o mundo e o diabo, um adepto implacável do Senhor Jesus Cristo em um dia muito escuro. Ele honrou a Bíblia, ele chorou o pecado, ele fez muito do sangue de Cristo, ele exaltou a santidade, ele ensinou a necessidade absoluta de fé, arrependimento e conversão. Que homem! Deus usou poderosamente. Uma das coisas que ele fez foi ir além. O Whitefield também fez isso. Os dois saíram das quatro paredes da igreja, pregaram do lado de fora, porque eles sabiam que as pessoas precisavam de Deus e eles não tinham espaço bastante nas igrejas para pregar. Bem, um dia ele encontrou uma igreja na periferia de Londres e um dia, enquanto eu estava viajando pela Europa, passei em Londres e quis visitar a igreja do John Wesley, e fiz isso. Entrei, visitei aquela igreja antiga e queria aprender o que eles tinham para ensinar. E foi muito interessante, fizeram um tour comigo e a pessoa que explicou tudo falava de algumas das pessoas famosas que foram na igreja desde aquela época. O ex-primeiro-ministro da Inglaterra, a Margaret Thatcher, tinha ido lá, a rainha da Inglaterra tinha estado ali. E ele começou a falar da igreja e disse, olha, hoje em dia é bem vazio. E eu perguntei, por que está vazio? Por que as pessoas não vêm para cá? E ele disse, bem, você tem que olhar para o nosso bairro hoje, nosso bairro mudou, a maioria aqui é internacional, outras religiões fora o cristianismo. E eu comecei a pensar naquilo. Se o John Wesley estivesse aqui hoje, sabe com quem ele estaria? Compartilhando Jesus com eles, estaria ministrando para eles. Ele não estaria dentro das quatro paredes, mas indo adiante. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor pairam por toda a terra para se mostrar poderoso em favor daqueles que o coração é inclinado para ele. Deus está buscando um homem e uma mulher que diz, eu te quero, eu preciso de ti. Precisamos de John Wesleys hoje, Whitefields de hoje. Precisamos de pessoas que o coração clame a Deus, que clame por alcançar o mundo para Cristo. Quando Deus encontrar essa pessoa, nossas igrejas serão cheias, vão transbordar. E o seu coração está faminto para ver Deus enviar avivamento?